Boa noite. Eu sou Neide Aparecida Pereira, presidente da Sextauri, União Regional Espírita. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês que se deslocaram dos seus lares e vieram aqui participar conosco deste evento tão especial. Também agradeço gentilmente a diretoria desta casa por ter cedido o espaço para que esse evento, então, pudesse acontecer. Também quero agradecer aos nossos colegas das casas espíritas da nossa região, aos presidentes, aos companheiros que vieram também nos prestigiar das seguintes cidades, aqui de Apucarana, de Marumbi, Arapongas, Lidianópolis, Jandaia do Sul, Faxinal, Ivaiporã e Borrazópolis. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer tê-los aqui conosco, nesse dia tão especial. Opa, verdade. Obrigada, Maria. Também quero agradecer aos nossos amigos e colegas de Londrina, que vieram nos trazer o Arthur e que estão aqui também presentes conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. Agora eu farei a apresentação do nosso palestrante. Na sequência, Allan Kardec Moreira fará, então, a prece inicial. Arthur Valadares é natural de Patrocínio, Minas Gerais, residindo atualmente em São Carlos, São Paulo, onde se vincula à Associação Espírita Obreiros do Bem. Expositor espírita, é um dos fundadores e coordenadores do NEP, Paulo de Tárcio, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso. Então, agora eu passo a palavra ao nosso colega Allan, que fará a prece inicial. Boa noite. Vamos orar. Querido Mestre e amigo Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade deste encontro nesta casa espírita, em Teu nome. Encontro para buscarmos o consolo, a instrução e também para a confraternização, revendo amigos queridos que há tempos estávamos distanciados, mas que hoje temos a oportunidade de abraçar. Agradecemos, Senhor, pelos amigos que colocastes neste caminho para proporcionar oportunidades como esta, aos espíritos e espíritas que se antecederam a nós, preparando esta atividade, preparando este ambiente para nos receber e para receber nosso irmão Arthur, que fala a condução da reflexão desta noite. Que ele possa estar amparado pela espiritualidade amiga e encontre êxito no seu intento. Que todos nós, Senhor, por nossa vez, possamos estar receptíveis para o que vamos ouvir e sentir nesta noite. Que possamos aproveitar ao máximo a oportunidade que nos é concedida e que a Tua paz reine neste ambiente e em nossos corações. Que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Que Deus nos abençoe e que a presença de Jesus se faça sentida em nossos corações. Que desde já possamos buscar no pensamento
a sua figura, o seu pensamento, para que aqui consigamos acolher, receber as irradiações que Ele prometeu enviaria a toda reunião, a todo ajuntamento de corações que em torno do Evangelho se congregassem. Que Ele possa, portanto, abençoar a nossa noite e que, estando de corações receptivos, renovando de fato os nossos propósitos, os nossos projetos de melhoria, reafirmando internamente esse compromisso, que Ele possa encontrar em nós uma conexão, uma sintonia mais afinada, a fim de, aos poucos, ir realizando o grande trabalho que o seu toque amoroso vai fazendo em nossas vidas, em nossas perspectivas, como um dia, por exemplo, fez através de Ananias, em um Saulo, com o toque, vai removendo, Senhor, as escamas de nossa cegueira, de nossa ignorância, de nossas ilusões, a fim de que vejamos cada vez com mais clareza. Porque, no fundo, é o que a Ele rogamos toda vez que o buscamos no Evangelho. É como se repetíssemos aquelas palavras que no Evangelho se encontram, algumas das palavras mais icônicas, uma das respostas mais belas que encontramos no Evangelho, daquele personagem, de certo modo singelo, Bartimeu, o cego de Jericó, que diante da pergunta de Jesus, de tamanha magnitude, que queres que eu te faça? Respondeu apenas, Senhor, que eu veja. No fundo é o que buscamos, porque vendo, tudo mais se encaixa, tudo mais se resolve, tudo mais se encontra. Aquele que vê e segue pelo roteiro, pelos caminhos que Jesus nos descortina, eis então que a vida flui. Então, que Ele nos abençoe nessa noite. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez em Apucarana, agradecer pelo acolhimento tão caloroso de todos que já pudemos encontrar aqui e espero, de alguma maneira, na condição de um aprendiz também, de alguém que está em luta, na caminhada, contribuir, deixar algumas sementes que, porventura, venham a germinar e a florescer no solo dos corações. E hoje, a nossa proposta de reflexão gira em torno daquilo que é a própria essência do Evangelho e também do Espiritismo, na condição de Evangelho redivivo. A mensagem do Consolador, outra coisa não faz senão resgatar para nós toda a pujança da mensagem de Jesus e ainda ampliá-la, potencializá-la, de modo que há uma relação intrínseca, muito íntima, de similitude de propósitos e de finalidades, obviamente, entre o Evangelho do Cristo e o Consolador que o resgata. Não por outro motivo, os espíritos assim denominam o Espiritismo, muitos espíritos, como sendo o Evangelho redivivo. Porque agora, desentranhado da letra, desentranhado das incompreensões ou das camadas de más interpretações ou de interesses que a ele fomos ajuntando ao longo dos séculos, e trazido então de volta à humanidade em sua beleza, a palavra solar do Evangelho, como diz Emmanuel, trazida em toda a sua beleza e ainda agora explicada, desenvolvida pelas leis espirituais que o Espiritismo nos explica. Sendo assim, portanto, parte de um mesmo projeto, estando sob uma mesma coordenação, que é a do Cristo, no propósito transformador da humanidade, ambos têm essa finalidade essencial que pode ser resumida numa palavrinha, que é a palavrinha educação, ou o verbo chave da evolução, que seria o verbo educar. E essa reflexão, ela nasceu, o anseio, a proposta de fazê-la, recentemente, quando líamos uma passagem do Evangelho, no nosso estudo regular, ali, cotidiano do Evangelho que a gente faz, toda manhã a gente busca, lê uma passagem, medita um pouco sobre ela, e nesse dia em especial,
passei por essa passagem, como acontece no Evangelho ou em outros livros edificantes, né? Às vezes a gente passa muitas vezes por um determinado trecho e vê ali parte do seu encanto, da sua beleza, mas existem momentos da nossa vida, circunstâncias, em que parece que aquele texto ele se destaca ainda mais naquela circunstância que vivemos. Parece que ele ganha uma coloração, uma conotação ainda mais bela, porque responde a certos anseios, a certas dúvidas, ao momento que vivemos. E nós passávamos, então, por um trecho ali em Marcos, capítulo 6, mais especificamente o versículo 34, quando nós temos uma descrição do que acontece logo antes da multiplicação dos pães. Esse que é um momento, essa que é uma passagem do Evangelho muito bela, especialmente também em sua simbologia, porque não estamos a tratar apenas de uma multiplicação material dos pães. Em Cristo ou no Evangelho, claro, a assistência material que nos seja possível, né, é um dever, é um processo no qual todos estamos inseridos, mas mais do que isso, no Evangelho falamos de multiplicação do pão da vida, do pão espiritual. O próprio Mestre assim se definiu, e Emmanuel tem uma mensagem interessante chamada Pão, no livro Palavras de Vida Eterna. E ele diz assim que, dentre tantos títulos, Jesus escolheu para si o título de Pão, Pão da Vida, a denotar simplicidade, mas também essa universalidade, porque o pão é talvez dos alimentos o mais universal, que permeia ou perpassa a grande maioria das culturas, né? Com mudanças aí na expressão, mas é um alimento universal. Então, Emmanuel ele vai refletir sobre essa escolha, né? Dentre os títulos de Jesus, esse título, um deles que ele escolhe, Pão da Vida. E é o que nós vemos nessa passagem. Todo o simbolismo ali expresso, Cristo fazendo essa intermediação com o Criador, mas também contando com as migalhas que possamos ofertar, utilizando-se dos discípulos para fazer essa intermediação junto à multidão. Nós temos ali todo um estudo do que é a nossa tarefa cristã, a nossa tarefa espírita. O Cristo a representar esse norteador, a representar esse intermediador maior, né, em relação à Terra, em relação à humanidade terrestre junto de Deus, e aqueles que vão se colocando gradualmente pelo despertar na condição de discípulos, aqueles que já vão atendendo ao chamado e que na passagem, é muito interessante, Jesus faz a multiplicação, recebendo ali algumas migalhas, dá aos discípulos para que os discípulos deem à multidão. Como a dizer que aquele que foi integrado às fileiras de trabalho com Cristo passa a ter essa tarefa de aquilo que dele tem recebido, o tanto que ele tem multiplicado em nossas vidas, agora é preciso levemos àqueles que ainda não se colocaram nessa posição ou ainda não conseguiram encontrar essa fonte do pão, né? Pão do amor, o pão da esperança, o pão da fé, enfim, aquilo que nos nutre espiritualmente para podermos seguir. Mas é interessante analisarmos o que antecede logo essa passagem, essa frase, esse versículo de número 34, porque, de certo modo, ele dá o tom. Ele apresenta a finalidade, até uma explicação de toda a passagem. Porque diz o texto que Jesus, nas suas caminhadas, de repente ele sai ali de um determinado local e diz o evangelista, e vendo a multidão, e vendo a turba, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E então começou a lhes ensinar muitas coisas. Vejamos o roteiro que essa simples frase, esse versículo nos traz. Mais ou menos o processo que se opera num espírito já harmonizado às leis da vida e à lei do amor. Em vendo a multidão humana, Jesus não repara ou não se fixa nas imperfeições, nas limitações de A ou B, de ciclano ou de fulano. Ele olha e vê os espíritos em suas potencialidades imensas,
mas ainda na carência de determinados recursos ou estímulos que os possa auxiliar a entrar nesse carreiro, nesse roteiro mais definido de evolução, de libertação, de desenvolvimento espiritual. Então ele olha, não vendo somente com olhar físico, na estreiteza de nossa análise no mundo acerca de uma pessoa, de alguém, de algum acontecimento. Jesus, pelas lentes do amor, vislumbra muito mais além. Vê para além das dificuldades, para além das imperfeições, para além dos vícios, o anseio que há em todo espírito, em todo coração. O anseio de um norte. Um anseio profundo, muitas vezes intraduzido para nós, mas que vamos descobrindo com o tempo, o anseio que vibra em todo ser criado, que é o de comungar com a fonte da vida. Mas no roteiro, na longa jornada, até chegarmos aos patamares mais elevados da evolução, por vezes, ou muitas vezes, nos perdemos. Achamos poder saciar esse anseio, esse desejo com as coisas do mundo, com aquilo que passa. E as desilusões, o tempo, a experiência vão nos ensinando vida após vida, encarnação após encarnação, que quem somente bebe da água dos poços do mundo, novamente terá sede. Mas quem encontra este manancial que o Evangelho nos aponta, que o Cristo veio nos ensinar a encontrar, este estará encontrando a fonte da vida. Este estará encontrando, de fato, o norte espiritual. Então Jesus, ele olha a turba e se compadece. Quando muitas vezes nós, diante daqueles com os quais convivemos, vendo as suas dificuldades, vendo os seus tropeços, a compaixão, o amor, a compreensão, a paciência não serão ainda as nossas primeiras respostas. Com o Evangelho estamos aprendendo a desenvolver assim, a termos esses olhos de ver, que nos ajudam a ver para muito além da condição da criatura agora, vendo o vir a ser de cada espírito. E essa é talvez uma das principais contribuições do Espiritismo para nós, para a humanidade a longo prazo. Entendermos que toda pessoa, todos os que aqui vemos, todos os que encontramos, mesmo aqueles nas piores condições ou com os maiores tropeços e quedas morais, são espíritos como nós, mesma origem, mesma destinação. Portanto, um imenso potencial. Não há ninguém incorrigível, não há ninguém que não tenha futuro, não há ninguém que está deserdado de possibilidades e perspectivas. Só isso, gente, só essa compreensão já bastaria, quando assim for, né? Quando ela perpassar realmente, quando ela fizer parte da nossa compreensão em mais larga escala da humanidade, só isso já bastaria para renovarmos muitas coisas em nosso modo de ser sociedade, em nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros, de lidarmos uns com os outros. A educação seria entendida numa perspectiva, e será, muito mais ampla, quando se entende que é ali um passado, uma trajetória, toda uma experiência já vivida em cada espírito que aqui aporta. Será também muito distinta quando se reconhecer que não preparamos apenas cidadãos para um mundo, para um planeta, mas cidadãos da imortalidade, peregrinos do universo. Assim também mudará a nossa justiça, mudará as relações entre nações, quando assim, de fato, pudermos nos conduzir enquanto humanidade, tratando com espíritos e não com pessoas ou personalidades simplesmente. Mas era o que Jesus via, e é o que estamos buscando introjetar. E diante das dificuldades, diante dos anseios, a primeira resposta no coração educado, né? No coração já iluminado em harmonia com a lei, é a resposta do amor. Reconhece ele que precisam esses corações, antes de mais nada, de condução. De condução.
mais do que críticas ou apontamentos, mais do que uma dura severidade apenas diante dos equívocos. Precisam os corações de condução, porque, diz o texto, eram como ovelhas sem pastor. Pastor aqui, uma figura muito presente nas Escrituras, né? Que adquire para nós uma conotação muito ampla. O pastor é aquele que conduz, é aquele que alimenta, ou leva à fonte do alimento, leva à fonte da água. Traduzida esta compreensão para um sentido espiritual, o pastor é aquele que conduz almas. E numa palavra mais próxima, no contexto da nossa reflexão, é o educador. É aquele que vai à frente, compartilhando sabedoria, conhecimento, mas, sobretudo, mostrando caminhos pela própria maneira de caminhar. Então, quando vemos pastor no Evangelho, e esse foi um outro título por Jesus adotado, né? Bom pastor, estamos a falar dessa nobre missão do educar. Simão Pedro recebeu, ao final, quando Jesus já havia sido crucificado, no encontro que eles têm ali à margem do lago, Jesus em espírito, a tarefa de Jesus, naquele diálogo que eles têm, em que Jesus pergunta para ele por 3 vezes, né, se ele o amava, e em cada uma das respostas Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Como a dizer, Pedro, a melhor maneira de demonstrar o teu amor por mim e a fidelidade à causa da Boa Nova será conduzindo as almas, apacentando, que era a tarefa do pastor. Investir, portanto, em educação, primeiramente a nossa, por óbvio, para que a tarefa educativa tenha lastro, tenha possibilidades mais amplas, é um compromisso essencial no âmbito do Evangelho. E é um produto, um fruto natural da compaixão e do amor. Porque, diante da resposta de Pedro, por 3 vezes dizendo que o amava, Jesus então acrescenta, então, Pedro, como consequência natural desse amor, apacenta, isto é, educa, orienta. Mais paciência, mais compreensão. Não se esqueça da destinação desse ser. Por mais que pareça agora sem norte, sem rumo, sem possibilidades de ajuste, estás diante de um Espírito. Então, como fruto do amor que vai brotando em nós, na medida em que vamos tendo o coração sensibilizado por Jesus e pelo Evangelho, vamos entendendo esse nosso chamamento, esse convite a estendermos esses bens, essas dádivas da educação, por meio, como dissemos, primeiramente da nossa própria, que se faz, então, uma escola pessoal e um curso intensivo, digamos, para que estejamos habilitados a contribuir com a educação dos outros. Porque, essencialmente, a educação ela é entendida no sentido de autoeducação, porque diz respeito a processos muito internos de cada um de nós, que não poderão ser efetuados por outros. A educação, no mais profundo, em sua essência, é a educação de nós mesmos, mas podemos sim contribuir na medida em que nos educamos e na medida então que compartilhamos os frutos desse processo, que vão chegar a outras vidas, tocando-os, despertando-os, apontando rumos, orientações, assim como Jesus fez conosco. Vida ou árvore repleta de vida que era Ele, veio à terra, aqui, passou entre nós, legando-nos os frutos dessa educação multimilenar, já por Ele, pelo seu Espírito, desenvolvida. E aí, graças a esse adubo, a esse elemento tão fecundante, a essas sementes de vida e progresso, gradualmente a humanidade tem avançado nessa senda também. Não só pelo impulso que Ele nos deu, mas, em verdade, pelo impulso que Ele vem coordenando desde tempos imemoriais, através dos outros tantos mensageiros que nos tem enviado.
Mas o interessante de analisarmos nesse versículo é a correlação que há, né? Como numa cadeia. Primeiro ele vê, e aqui o ver não no sentido de só olhar, né? En passant, de passagem, é ver no sentido de enxergar, de identificar o outro, de reconhecer o outro, de dar ao outro o direito de ser, existir como é, apesar das imperfeições, é realmente vê-lo como um ser, como um irmão. Então ele vê, se compadece ante essa falta de norte e, como resposta do amor, como ele age? E então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como a dizer que, amando, ou o produto do amor, o resultado, a consequência do amor, é querer de alguma maneira contribuir para que outros possam também encontrar o caminho até esse manancial, até esse oásis, até essa fonte da vida. Assim ele falou para Pedro, assim ele próprio o fez. E nessa passagem fica aí bem simbolizado. Começa a ensinar-lhes muitas coisas e então vem a passagem da multiplicação dos pães, como a dizer para nós que não somente a partilha do material, o auxílio, a assistência que esteja ao nosso alcance do ponto de vista material, mas também compartilhar os tesouros e as luzes do Espírito. Porque esses sim dizem respeito à imortalidade. Esses sim respondem a questões e problemas para muito além da efemeridade, da brevidade das coisas aqui da matéria, que têm a sua razão de ser e a sua finalidade, mas que não são o cerne do que nos traz de volta à matéria. E para entendermos, então, o que é de fato essa educação à luz da realidade espiritual, nos recordamos de uma mensagem de Emmanuel, particularmente uma das que mais gostamos pela profundidade da reflexão que ele nos traz, e também até pelo vínculo, né, que essa passagem terá pelo seu título, com o nome da instituição vinculada a esta casa, Educa. Emmanuel terá uma mensagem exatamente com esse título, né? Tem uma pequena diferença ali das letras, mas a ideia é Educa. No imperativo. E sempre que vemos no Evangelho, ou mesmo nos comentários de Emmanuel acerca do Evangelho, o uso do imperativo, é porque estamos diante de algo que, na medida em que a nossa consciência se esclarece, passa a se revelar para nós como um imperativo de ação. Quando ainda na ignorância, na obscuridade, não reconhecemos talvez esses deveres, essas demandas, mas à medida em que a luz do Evangelho nos esclarece, começam a surgir para nós outros deveres, começam a surgir outros imperativos, porque a consciência nos revela melhor a lei divina. Vamos nos integrando mais ao papel que nos cabe na criação. Então, antes, talvez pensássemos só a nossa vida, somente o que nos diz respeito. Mas, quando mais maduros, percebendo que não é somente a nossa vida. Nossa vida não diz respeito somente a nós próprios. Em verdade, nossa vida está interligada numa cadeia infinita de vidas, de influências mútuas, constantes. Por isso, Paulo, entendendo muito bem isso, chegou a dizer em uma de suas cartas: ninguém vive só para si. Então, aquela postura, aquele pensamento, é minha vida e ninguém tem nada com isso, é ainda uma postura de imaturidade. Porque, em verdade, o espírito, à medida que cresce, se esclarece, percebe que a sua vida, sim, impacta muitas outras vidas. E o que ele faz, o que ele escolhe ou deixa de fazer, tem também um alcance além de si. Ele não se vê mais como uma ilha. Ele se vê agora integrado, num arquipélago, em que há constantes trocas entre essas ilhas que venhamos a ser. Cada individualidade, sim, responsável pela sua evolução, responderá pelos seus atos, mas também há que se pensar nos impactos que vamos deixando vida fora em nosso legado, nas sementes por nós lançadas. Então, por isso o imperativo que Emmanuel nos traz, educa. Ele não fala se a nós mesmos, aos outros,
ele deixa em aberto, como a dizer, começa por ti, mas isso haverá de impactar também nos outros. Se anseias por um mundo melhor, se esperas uma sociedade mais justa, se queres de fato contribuir com Jesus, lembra-te da orientação dele a Pedro: apacenta as ovelhas. Primeiro as nossas internas, ovelhas ainda rebeldes, os sentimentos, os pensamentos que vivem aí saindo do caminho e do roteiro apresentados pelo pastor. Então vamos educando as nossas ovelhas internas, ensinando-as a seguir pelo roteiro do bom pastor, para que então possamos contribuir pelo caminho que abrimos em vida com os que seguem sem caminho, ou sem encontrar ainda um caminho ou um roteiro espiritual. Então, educa é um imperativo que se faz quanto mais esclarecido está o espírito. Percebe ele que a melhor contribuição, o melhor meio, de fato, de contribuir com Cristo, de contribuir para o que esperamos de um futuro mais promissor, começa por essa palavrinha-chave: educa. E qual o versículo Emmanuel toma como base para a sua reflexão? Muito interessante. A gente vê qual a ponte ele faz entre educação e o versículo que ele seleciona do apóstolo Paulo. Um versículo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 16, em que Paulo diz assim: não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Atentemos bem para o versículo que Emmanuel seleciona para falar sobre educação. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Já conseguimos sentir, intuir a dimensão da reflexão dele sobre educação. Para muito além de escola, para muito além de material didático, para muito além da nossa visão, muitas vezes, ainda tão estreita do que seja educar, projeta-nos ele para as questões magnas do ser e do destino. Como a dizer que falar sobre educação, no fundo, é falar sobre a própria essência da criatura, que precisa ser descoberta, sentida e expressa. Não sabeis que sois o templo de Deus? Ou seja, há uma presença divina aí que precisa ser descoberta. E que o Espírito de Deus habita em vós. Há uma vida divina, há uma influência divina que quer se utilizar de nós na vida, que quer se expressar por meio de nós na vida. Essa fala paulina é de um alcance impressionante. E é ela que ele toma, Emmanuel, como referência para a nossa análise. E a abordagem que ele faz em torno dessa fala é realmente muito bela. Porque, como é corriqueiro, nos seus estudos, nas suas análises, ele nos leva a, por exemplo, acontecimentos ou elementos da natureza ou do nosso dia a dia, a fim de também nos treinar o olhar, para que aprendamos a perceber que na vida, nas circunstâncias que nos cercam diariamente, ali está a lei divina, se soubermos ler. Se treinarmos o nosso olhar, veremos que os parágrafos da lei não estão somente no estudo do Evangelho que fazemos na Casa Espírita, no estudo que fazemos lendo um livro espírita em nossa casa ou na palestra que assistimos. Os parágrafos da lei se mostram-nos ou se apresentam para nós todos os dias no caminho para o trabalho, quando vemos ali alguma coisa, algum elemento da natureza, se apresentam para nós quando estamos ali olhando um pôr do sol, quando estamos pensando sobre a vida, quando estamos olhando outras criaturas. Ali a gente vai vendo os parágrafos da lei operante, da lei viva que rege os destinos de todos nós. Mas isso pede um treino do olhar. Treino esse, ou olhar este que vai sendo preparado na medida em que as escamas, os véus de nossa ignorância vão sendo extraídos. Para o espírito adiantado, para o espírito mais consciente, toda a vida é um constante desfile da sabedoria de Deus por meio de seus princípios. Tudo que se dá, tudo que acontece,
expressa essa perfeita coordenação com que o Criador estabeleceu as coisas. Então, Emmanuel ele usa muito disso, desse recurso em seus textos. E não é diferente aqui. Ele começa dizendo assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Falando de educação, ele começa a falar da semente minúscula. Aquela sementinha que você viu um dia, talvez, você mesmo plantou e que hoje é aquela árvore que te dá, às vezes, os frutos da laranja, os frutos da goiaba. Aquela sementinha, nela reside os potenciais para que um dia a árvore se faça. Não que toda a árvore está ali. Os potenciais ali estão, mas que cultivados e na medida que vão agregando outros elementos no transcurso do tempo, forma-se a partir de então a árvore. É como se ali estivesse o roteiro, o projeto, toda a descrição do projeto. E aí o cultivo, o empenho, o tempo e os elementos agregados fazem da semente a árvore. No coração da terra, há melodias da fonte. Para que a água chegue até nós hoje, encanada, com acesso tão facilitado, é preciso toda uma infraestrutura, mas percebendo que há ali o potencial na terra, a fonte, o manancial, aproveitado, fazendo-se para nós a facilidade que hoje temos. A água em nossos lares, água para o banho, água para a ingestão. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Como disse certa feita alguém acerca de Michelangelo, perguntaram a ele como ele fazia, aquelas estátuas tão maravilhosas, como ele fazia toda aquela beleza, aquele primor artístico, e ele dizia que apenas extraía o contorno, porque ali, em verdade, já havia ali dentro, preso daquele bloco de mármore, o anjo em potencial, a estátua em potencial. Ele, então, só desbastava libertando aquilo que lá já estava em termos de potencial e nos encantando com a beleza de obras-primas. Então, veja, 3 elementos da natureza de que Emmanuel se serve para introduzir-nos nessa reflexão sobre o que é educar, sobre a educação, falando-nos essencialmente do quê? Potencial e realização. Isso é essencial entendermos. E é, voltando àquilo que mencionamos, uma das principais contribuições, se não há, do Espiritismo. Ajuda-nos ele a ver que todo ser tem esse potencial. Qualquer que seja a sua condição, por mais lastimável, entre aspas, seja a sua condição moral, ali habita o mesmo potencial. A questão agora é de tempo, esforço e investimento. Por isso, os espíritos superiores jamais desanimam diante dos casos mais difíceis. Há sempre aquela paciência, há sempre aquela compaixão. Atentemos para a obra de André Luiz, por exemplo, a maneira pela qual os espíritos benfeitores se referem àqueles que estão ainda operando nas sombras, organizando falanges contra o Cristo. É sempre uma maneira esperançosa, é sempre uma maneira que vê esse potencial, que não o desconsidera e que por isso segue investindo, por isso segue dando os recursos para que no tempo o que era potencial venha a ser realização. Porque, em verdade, esse é o processo em que todos estamos inseridos. Já trazemos as sementes e a nossa meta é fazer com que o que em nós é semente e no Cristo já é fruto, venha um dia a ser fruto também. Por isso ele mesmo o disse: o que faço, as coisas que faço, um dia as fareis e ainda maiores. Olha o horizonte de esperança que Jesus deu a toda a humanidade. Ninguém está deserdado. Nós, em compreensões que fomos construindo ao longo dos séculos, ainda pela nossa ignorância das questões espirituais, das leis espirituais,
Acreditamos que seria possível ficar eternamente apartados de Deus, numa condição de sofrimento irremissível. Mas vem o Espiritismo e abole de vez essa ideia que em algum momento implantamos para dizer-nos: tendes a eternidade. E a felicidade vos espera. Se há uma fatalidade na criação, é esta. Se há uma certeza, é esta. Está, no entanto, nas mãos de cada um, corre por conta de cada um, quando haverão de chegar lá. Como a gente vê no Livro dos Espíritos, das questões 114 em diante, Kardec e os benfeitores tratam da progressão dos espíritos. E aí, em determinado momento, Kardec pergunta, se aqueles que, na medida em que foram desenvolvendo o livre-arbítrio, pelo próprio desenvolvimento da razão, foram escolhendo caminhos menos felizes e neles permaneceram por mais tempo, se no final eles chegarão na mesma posição dos espíritos puros. E os espíritos dizem que sim, apenas que, para eles, as eternidades serão mais longas. Eu gosto muito dessa expressão, as eternidades serão mais longas. Está em nossas mãos, portanto, tornar as eternidades mais curtas. Usufruir mais cedo, mais brevemente, sem tantas curvas longas e dolorosas, da felicidade que já nos é possível e está proposta e está ao nosso alcance. Talvez por isso a expressão de Jesus, o reino de Deus está próximo. Muitos, naquele contexto, entenderam que em alguns anos a humanidade estaria transformada, o Império de Roma haveria de cair, então tudo haveria de se restabelecer. Mas não era essa a ideia. Quis Jesus dizer que o reino de Deus está próximo porque ao nosso alcance. Em nossas mãos construir desde já a felicidade que nos é possível. Como? Educando. Entendendo que educação é converter potencial em realização, em concretude, semente em fruto. É tirar algo que ali estava em germe, as ocultas, e revelar, e expressar. Por isso ele continua na mensagem dizendo: entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Que ele vai fazer agora uma correlação com as 3 primeiras frases. Da semente que vira árvore, no coração da terra, a fonte que ele está e que depois chega até nós, e do bloco de pedra que depois vira obra de estatuária. E ele vai fazendo agora a correlação. Olha, a semente vira árvore, no entanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Então, agora, ele havia falado antes do potencial e do resultado, da finalidade concretizada. Agora ele fala do processo. Porque é aí onde precisamos atuar. É aí onde somos chamados a atuar. Porque Deus-nos, o Criador, os potenciais. Dá a Ele também os recursos. Agora, o meio aí, o potencial que precisa ser convertido em realização, esse meio corre por nossa conta, sempre com o auxílio dele e dos emissários do alto. Dá a ele a semente, o potencial, dá a ele a destinação, mas dá a ele também a liberdade da construção do processo, que será mais moroso ou mais ágil, conforme a escolha de cada um de nós. Então, olha que bonito. Para que a semente chegue a ser a árvore e, na conjunção, o pomar, há um ingrediente fundamental: esforço, aplicação de nossa parte. Para que a água lá do manancial chegue até nossas casas, é preciso uma infraestrutura por meio do qual ela possa fluir. Para que a pedra bruta converta-se na beleza que encanta, é preciso esse desbastar. É preciso remover algumas camadas, é preciso abrir mão de certas coisas, de um certo material que precisa ser deixado para trás a fim de que fique só aquilo de fato de valor. E aí ele continua, agora trazendo para o nosso âmbito,
traz também o Espírito consigo o gene da divindade em cada ser com os quais cruzamos todos os dias. Temos já vislumbrado, pelo menos admirado, ali o gene da divindade. Como hoje comentávamos mais cedo lá em Londrina, uma frase de Santo Agostinho que dizia, né? Caminhamos mundo afora aí buscando as mais belas paisagens, com elas nos encantamos e, no entanto, passamos todos os dias uns pelos outros e não nos admiramos. Com a imensidade de riqueza e potencial que há em cada ser. Porque ninguém será só vício, só sombra. Há sempre um misto. E aqueles que aprendem a fixar a luz para além das sombras começam a ver tanta beleza e potencialidade na vida. Imaginemos nós a olhar para o colégio apostólico. Pedro, expressão de impaciência, de intransigência, de dureza. Tiago e João, né, denominados por Jesus filhos do trovão, pela impulsividade deles, ainda muito naquele calor da juventude. E outros ali debatendo as questões, quem quer ser o primeiro lugar, um quer ficar à direita, outro quer ficar à esquerda, quem é o maior, o outro ali tão preocupado com as questões materiais, né? Nós, em olhando aquele conjunto, falarmos, jamais será esse o conjunto escolhido para o maior projeto que a Terra já viu. Para a maior empreitada que na Terra já foi iniciada, que é a empreitada do Evangelho nos corações. Só que Jesus, em Pedro, via um imenso potencial de um coração ainda sem condução, mas que, uma vez norteado, se tornaria o que de fato se tornou um grande sustentáculo para muitos. Da dureza da pedra que feria, que humilhava os outros, fez Jesus a sustentação de uma pedra que se manteve firme e sólida a dar base para o cristianismo nascente. Quem visse um Saulo pensaria quanta arrogância, quanta vaidade, quanto desequilíbrio quando ele chegou a perseguir e a torturar em nome da causa que defendia. Via Jesus, no entanto, um coração de um imenso potencial realizador, imparável, de uma energia assim estrondosa, impressionante, que precisava de norte. Porque é o olhar que consegue ver em cada um esse gene, esse potencial. E então algo faz para que ele se revele, sem expectativa de que seja agora, ou mesmo nesta encarnação. Porque as nossas esperanças em Cristo não se resumem a esta vida. Às vezes, o companheiro mais difícil, aquele elemento, aquele indivíduo que criou mais complicações para a humanidade, não começará a sua regeneração agora, nesta encarnação, mas nada nos impede de começar a adubar. Como Jesus tem feito conosco há séculos. Temos sido árvores ressequidas no seu pomar, e agora começa a surgir um verdezinho. Mas há quanto tempo vem Jesus regando e adubando sem qualquer expectativa ou perspectiva próxima de fruto? E, no entanto, o divino jardineiro não desiste, não descansa. Por quê? Vê além, o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Eu acho que o estarmos em Deus talvez já seja mais fácil para nós acessarmos. Porque olhando a vida, olhando a natureza, vendo como as circunstâncias em nossa vida vão se conjugando, assim, né? Quando a gente faz aquele olhar retrospectivo e fala, meu Deus, eu achei que não ia dar, eu achei que não passava dali, eu achei que não ia ter solução. E aí, de repente, você olha para trás e aí surgiu algo inesperado, uma pessoa, um livro, um contato, uma ideia, e você vai vendo, você nem entende muito bem como você saiu daquele ponto para o ponto em que está hoje. E aí você começa a perceber, realmente só pode ser essa condução. Então,
que estamos em Deus talvez já seja para nós mais palpável, pela própria beleza que nos cerca da natureza, né? Por essa condução em nossas vidas. Mas a grande proposta agora da educação em nossas vidas, né, é descobrirmos o inverso, ou o outro lado da moeda, que Deus também está em nós. Ou, mais do que isso, que Ele espera se expressar por meio de nós. Porque o seu amor já tem se expressado ao nosso redor por séculos incontáveis. Agora espera o seu amor se expressar por dentro de nós, para enriquecer a vida. E essa sintonia que no Evangelho a gente vai aprendendo a buscar. Isso me faz recordar de uma passagem que eu acho muito interessante, nesse detalhe que ela traz. Na parábola do bom samaritano, como nós sabemos, temos ali um homem caído, 3 personagens que passam por aquele homem, e 2 passam de largo, ainda não se deixando compadecer diante daquele que precisava do auxílio. E o samaritano, quando vê o homem caído, diz o texto, ele é tocado de íntima compaixão. E o mais interessante é notarmos que o verbo está na passiva, como a dizer que existe um agente oculto que o tocou. E esse é o agente que não aparece, né, na história, pelo menos não diretamente, ostensivamente. Esse é o agente mais oculto do universo e o que mais faz. É o grande anônimo da criação, mas o maior benfeitor e doador de todos, que espera corações que sintonizem com os convites, com as diretivas que Ele emite, que é o Criador. Diria Gesiel no livro Paulo Estevam, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas. Então, aquele coração já mais sensibilizado, mais educado, foi o único que foi tocado. Os outros ainda numa casca, né? No endurecimento do sentir, da ausência dessa educação que é não simplesmente instrução, mas antes uma harmonização entre essas potências do ser, não foram ainda tocados. Porque Emmanuel assim vai definir a educação. Educação, em boa síntese, é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Olha a definição de educação para Emmanuel. Luz que circula vitoriosa. Então, um fluxo livre, aberto da luz em nós, do sentimento interligado ao raciocínio, em equilíbrio. Não só razão, que pode ser fria, que pode ser marmórea, que pode ser dura, mas também não só sentimento que possa se converter em desequilíbrio, em incompreensão, em desajuste. É preciso a razão como uma equilibradora, digamos, do sentir, e o sentir como aquele que ilumina a razão. E essa luz vitoriosa, circulando e mantendo o equilíbrio entre essas duas potências do ser, que é a educação bem compreendida. Então, aquele coração educado foi tocado, ao passo que os outros ainda não. É isso que a gente precisa entender. Na medida em que vamos descobrindo Deus em nós, e que Ele agora, depois de tanto agir por fora de nós, envolvendo-nos em seu amor, quer agora agir de dentro de nós para fora, levando o seu amor por meio de nossas mãos, por meio de nosso olhar, por meio de nosso falar a outros corações. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então, a vida em si mesma, em sua sabedoria, tem os seus processos educativos. As dores que vivemos, as lutas, os problemas, os reveses, os próprios deveres que nos cabem na vida material, né? O lidar com as vicissitudes da matéria, com as demandas da matéria, isso vai nos educando, vai ajudando-nos a desenvolver mais inteligência, mais recursos e, aos poucos, também mais sensibilidade. A vida tem os seus processos educativos, mas que não alcançarão o máximo aproveitamento enquanto não contarem com os maiores interessados nisso, que somos nós mesmos.
Então o Senhor vai usando dos recursos mais amenos no processo. Mas às vezes vamos nos fazendo retardatários, vamos nos fazendo rebeldes ou cristalizados. Surgem então os processos mais enérgicos da lei divina a nos educar. Me lembro do prefácio do livro Falando à Terra, em que Emmanuel diz: a gazela desperta com o cantar do pássaro, a rocha com a explosão da dinamite. Como nos dizer que, a depender do nosso endurecimento, a energia despertadora precisará ser maior ou menor. Na medida em que nos alinhamos e aliamos aos processos educativos da vida, a vida se faz mais amena, mais leve. Mesmo as lutas maiores não serão mais tão pesadas, porque o que mais nos faz sofrer geralmente não é o problema em si, a luta em si, mas sim a nossa revolta interior, o amor próprio, o orgulho ferido, a inveja, enfim. É esse o imenso fardo de aflições desnecessárias que nós mesmos criamos. Por isso, com Jesus, o fardo é sempre mais leve. Você vê as vidas que com Jesus caminham, às vezes aquelas vidas de imensas dificuldades, mas uma leveza, um sorriso no rosto, uma esperança, um olhar assim de alegria e contentamento que você não consegue explicar por quê. Porque a vida em si está mais leve? Não, está lá às vezes as lutas mais intensas, perseguições, dificuldades de toda sorte, enfermidade, e a criatura naquela leveza que parece que flutua sobre a vida. Como Jesus caminhando sobre o mar. Esse é o símbolo. O mar é o símbolo da vida material. Com as suas oscilações, Pedro, enquanto olhou para o Cristo, caminhou sobre as águas, mas quando ele olhou muito para a onda, aí ele começou a afundar. Assim é conosco, quando a gente dá muita atenção ao problema em si e fica a imaginar e elucubrar e si, aí a gente começa a afundar. Mas quando o nosso olhar está em Cristo, a gente vai caminhando sobre as ondas. São essas vidas assim que impressionam. Que fé é essa? Que força é essa? Um coração educado, que aliou-se aos processos educativos da vida. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Por que essas vidas são tão marcantes? São vidas quais traços de luz, estrelas cadentes por onde passaram. Externaram esse heroísmo santificante porque aliaram ao coração enobrecido, ao coração sensibilizado, o grande entendimento da vida, que daí decorre. Porque quando o sentir se equilibra e projeta luz no raciocinar, a vida se revela em novas cores, em novos horizontes. Quando a gente está só raciocinando, sem a luz ainda do amor e da esperança nos conduzir, por mais cultos sejamos, por mais bases de conhecimento tenhamos, a vida apresenta-se ainda em enigmas indecifráveis, que para a alma que já externa esse grande entendimento se parecem ou se mostram, mais solúveis, mais contornáveis. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Então, de novo, ele fala de coração e cérebro em equilíbrio e em harmonia. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Como precisamos disso em nossos tempos, não? Quantas vezes temos visto a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante? Seja escrita ou seja falada. Especialmente em nosso contexto atual, no mundo, com tantas crises, com tantas polaridades e divergências, geralmente é a palavra agressiva. A voz que, ao invés de balsamizar, é ácida. O verbo que, ao invés de apontar para o sublime, para o mais alto, de pacificar, incendeia. Esse dom divino do Espírito, que é o verbo, capacidade nossa co-criadora, geralmente a serviço da sombra, ou do que não agrega, do que não edifica. Emmanuel mesmo tem uma frase no livro Palavras de Vida Eterna que me impressionou, em que ele fala que
quase sempre computada a conversação de uma existência inteira, a balança acusaria larga parcela de inutilidade com reduzida parcela de aproveitamento. Ou seja, voltando para o mundo espiritual, se colocasse numa balança o que você falou, de um lado o que foi útil, de outro lado o que foi inútil, ou pior, o que puxava para baixo, o peso aqui, o prato do lado de cada balança, lá embaixo. E é um dom divino, fruto da educação, porque, já dizia o mestre, a boca fala do que está cheio o coração. Corações não educados, palavra que não edifica, palavra que não orienta, palavra que não pacifica, palavra que estará a serviço do ódio, da agressividade ou da mentira, como temos visto nos problemas da modernidade, as fake news, ou a agressividade, o ódio ou o preconceito. Ainda e sempre um problema de educação. Por isso, Kardec traz isso bem sintonizado com Jesus como sendo um fundamento do Espiritismo, ele, educador que era, que aos 24 anos, já antes de ser Allan Kardec, aos 24 anos propõe um plano de melhoria para a educação na França. E a gente lê esse livro, é um opúsculo, 50 páginas, e a gente fica impressionado, que a gente acha que está lendo Kardec. Porque muitos dos conceitos que a gente verá depois em O Livro dos Espíritos ali já estavam, a denotar a maturidade desse espírito, que já vê educação para muito além do simples instruir, mas essa influência de alma para alma, que acessa, que de certo modo resgata, inflama os imensos potenciais que estavam ali às vezes adormecidos. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Então, além do nosso esforço próprio, de mergulhar em nós mesmos, processo do conhecimento de nós mesmos, da renovação íntima, contamos com esses auxiliares que o Senhor nos oferta. O trabalho, que desenvolve tanto o intelecto, mas também, com o tempo, o intelecto acaba puxando o desenvolvimento da sensibilidade, e a dor. Essa mestra tão incompreendida, mas, ao mesmo tempo, tão enriquecedora quando nos visita e é bem acolhida. Não no sentido de cultivar a dor no masoquismo doentio, mas no sentido de entender a sua linguagem e as suas lições. Como diz Leon Denis, numa obra magistral, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na tradução brasileira. Lá no final, no capítulo 27, capítulo 26 e 27, ele trata sobre a dor e, na doutrina espírita, do que já pude ler até hoje, é uma das visões, uma das interpretações mais belas acerca da dor e da sua finalidade em nossas vidas. E em determinado momento, nesse capítulo 27, ele dirá: não te digo, busques a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teus caminhos, acolha como uma amiga. Aprenda a conhecer a sua beleza austera, as suas lições ocultas e o seu trabalho íntimo dentro de nós. Então é isso. Não te digo busque a dor, mas quando ela se erguer inevitável, aprenda, acolha como uma amiga. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. O mesmo fio condutor, etapas de um mesmo processo. Da irracionalidade, quando ainda não a razão, mas já submetidos aos processos educativos. Depois, a inteligência. A humanidade, diz Emmanuel, para além da inteligência, é interessante, né? Porque achamos que a humanidade seria definida simplesmente pelo acesso à razão. Não, o ser humano, a partir do momento que ele passa a ter razão, já alcançamos a humanidade. Mas diz Emmanuel que não, esse é um primeiro passo, porque a humanidade ela vem depois. Quando há inteligência, se agrega o amor. E aí caminhamos em um processo que por ora ainda desconhecemos, rumo à angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos, disso já sabemos, né, que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então o Espiritismo consolida em nós
essa certeza, que é o primeiro passo fundamental. Se sabemos que o Senhor habita em nós, e lança-nos então a tarefa, lança-nos o dever. Trabalhemos para que Ele se manifeste também por nós. Eis o convite que nos está proposto, agora já entendido como imperativo da vida, porque, em verdade, tudo que foi criado, tudo que das mãos do Criador nasceu, um dia surgiu, já o fez, ou já surgiu para o universo, com um imperativo, que está muito bem expresso lá, naquela descrição metafórica do livro de Gênesis. E disse Deus que haja luz. E a luz se fez. O texto não diz quando. Ele disse, haja luz, imperativo da vida, e disse também que um dia ela se fará. Cabe a cada um de nós antecipar ou prorrogar esse surgimento, esse fazer brilhar do nosso ser, que está em nossas mãos, ao nosso alcance, por aquilo que o maior de todos os educadores nos legou. Que Jesus, portanto, nos abençoe e que possamos relembrar também do imperativo que Ele foi resgatar, lá no Gênesis, dizendo-nos, brilhe, enfim, a vossa luz. Muita luz e muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite a todos. Vim aqui agradecer ao Arthur e, complementando esse agradecimento, as minhas viagens, idas e vindas a Minas Gerais, nos diálogos de trabalho conterrâneo e de vivência em Minas, o mineiro, com o intuito de acolher, ele sempre quer buscar um parentesco em nós. Nas conversas que a gente tem, ele fala assim, nossa, vai papo daqui, papo dali. Não é que você é um primo de 10º grau de papai? Então, a gente busca sempre esse parentesco com o intuito de acolher a gente um perto do outro. Então, eu convido a todos aqui presentes neste momento a elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, que não nos acolhe como primo, e sim como filhos, a Jesus, que nos acolhe como irmãos, e aos nossos amigos espirituais que estão ao nosso lado a todo momento, nos acolhendo, nos intuindo, nos orientando, a buscar através das palavras de nosso irmão, através das palavras do Evangelho do Cristo, o caminho certo que a gente tem a seguir, a nossa jornada, e sabendo que, como irmãos, nessa jornada, juntos um do outro, como diz, com um feixe de vara mais forte, essa jornada se torna mais amena, mais tranquila, sabendo que aquele irmão que está ao nosso lado vai nos ajudar quando tropeçarmos e cairmos. Então, os nossos agradecimentos sempre a Deus e a Jesus e a todos nós, irmãos de jornadas, irmãos que buscam em Jesus o conselho, o carinho e esse acolhimento. Que o nosso irmão possa voltar para casa, junto com vocês, levando em nós, de nós, o nosso coração, a nossa energia e o nosso pensamento ligado a Ele, que está ligado ao Mestre e ligado ao universo. Então, mais uma vez, agradeço a Jesus e ao nosso Pai maior por esse dia, por essa noite, e que possamos voltar para os nossos lares com essa tranquilidade, com esse amor, com esse carinho, com essa energia, e que possamos ter daqui para frente outros dias como esse, aonde em família, com Deus, estaremos todos juntos. Que assim seja. Obrigado, Arthur.